Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante certificada de EFT. Hoje, mais uma vez aqui, falando de mais uma causa emocional das doenças. Amanhã eu tô na Biblioteca Pública Pelotense para o Dia do Patrimônio, onde eu vou levar o livro Bem-Estar Mental e Emocional na Atualidade, em que eu tenho coautoria. Então quem estiver aqui em Pelotas ou na região pode ir me ver lá na Biblioteca Pública Pelotense, das 2 às 6. Vai ter oportunidade de tirar dúvidas comigo, foto comigo, pedir sugestões de sequências de EFT, falar de causas emocionais de doenças, de todos os níveis de prosperidade. Eu vou estar lá, né, das 2 às 6, só para conversar sobre isso. E vai ser bacana porque no final das contas vai ser uma oportunidade não só conhecer melhor o meu livro para quem não conhece, mas também vai poder ver outros autores, né, da cidade de Pelotas. Nós somos hoje um grupo de 40 autores. É bem provável que amanhã tenhamos uns 25 a 30 escritores lá com as suas obras. E o Dia do Patrimônio, evento que Pelotas faz uma vez por ano, uma série de atividades, e uma delas é abrir a Biblioteca Pública Pelotense no sábado para visitações, e é a primeira vez que o Coletivo Autor de Pelotas vai estar lá. Eu vou estar lá e aguardo vocês que são aqui de Pelotas. Minha alegria poder estar aqui. Eu não sei porque não falei nesse assunto antes, porque esse é um assunto que já fez parte da minha família 2 vezes, que é a questão do infarto ou infarte, como vocês queiram dizer, eu quero falar, e como isso, quais são as causas emocionais que tem por trás. O infarto do miocárdio, também conhecido, né? A pessoa tem uma parte do coração necrosado porque o oxigênio não está chegando lá, né? O fluxo é interrompido. E isso acontece porque tem algum fechamento, alguma oclusão de alguma artéria ou de alguma veia. Os casos das veias são mais difíceis, né? Mas o mais comum é a questão das artérias ficarem, por algum motivo, estarem obstruídas, né? E existem uma série de doenças que vêm antes do infarto, né? Uma delas é a hipertensão, outra delas é problemas hormonais. Mas assim, como eu já falei muito desses outros assuntos, vocês já têm outras lives, eu vim falar especificamente do infarto hoje. Quem quiser mais informações sobre outras questões de causas emocionais de doenças, ligadas ao infarto e às doenças que potencializam os resultados do infarto, né? Vocês podem pegar minhas outras lives. Eu tenho lives sobre AVC, eu tenho live sobre hipertensão, eu tenho live sobre problemas de tireoide, eu tenho live... Ainda não tenho live sobre sangue, não tenho ainda. Mas eu tenho uma série de lives que já falam, né, que já dão bastante suporte a essas questões do coração. Então hoje eu vou falar especificamente do coração. Então o coração é esse músculo essencial na existência humana. É dele, né? É a partir dele a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Em média são 100 mil pessoas que têm o infarto, fulminante. E aí as pessoas ficam ignorando isso. Imagina 100 mil pessoas. A cidade que eu moro tem 380 mil. É como em 4 anos dizimar uma cidade como a minha. E as pessoas ficam achando que isso é brincadeira, que não tem nada a ver, não tem que pensar nisso, não tem que falar nisso. Tem sim, tem um monte de causas emocionais. Eu vou falar isso hoje. Claro, no final nós vamos ter sequência de EFT, para que a gente possa trabalhar pelo menos um dos aspectos. E é certo que nós teremos a oportunidade, através da sequência de EFT, de perceber
e se perceber na história, né? Porque o grande que da gente fazer EFT é perceber se a gente tem um daqueles sintomas, né? Então, assim, as pessoas negam muito desses itens, desses comportamentos, dessas emoções, que é ligado aos eventos injustos, tá? A famosa raiva, a famosa mágoa, né? As pessoas tentam atenuar a raiva dizendo, não tô com raiva, eu tô magoada, né? E sem saber que a palavra mágoa significa raiva, medo que aconteça de novo, né? Que é o famoso ressentimento. Então, assim, e ainda existe a aversão à repetição dos fatos. Então tem muito mais coisa na mágoa, a pessoa acha que é uma coisa levezinha, assim, o conceito de mágoa é uma coisa leve, é mais leve que a raiva, né? Só que não, porque não aparece explicitamente a palavra raiva, né? Mas tá lá, tá? Na definição, no dicionário. Então, assim, quando as pessoas têm e percebem eventos injustos, tá lá uma causa metafísica. Quando ela tem energia agressiva guardada, outra causa metafísica. Quando as pessoas são muito controladoras, elas querem fazer do jeitinho delas, né? E só o jeito delas tá certo. Pode contar que mais cedo ou mais tarde, parece que eu tô assim identificando o quadro de uma pessoa na família minha que teve 2 infartos na mesma semana, né? O tipo de perfil de personalidade. Então, assim, a importância das pessoas entenderem que a questão não é exatamente, né? Eu sou controladora, agora eu vou ocultar isso, eu vou abafar isso, eu vou, né? Quero as coisas só do meu jeito, vou parar de fazer isso e tem que ser agora porque eu não quero ter um infarto. Porque, na verdade, a pessoa que infarta, ela tem muito medo de morrer antes. E principalmente morrer sozinha, tá? Medo de morrer, medo de perder, medo da repetição do passado ruim. Então, toda pessoa que tem essa questão, essas questões de medo, elas vão tentar controlar o ambiente, as pessoas, as coisas, e tem muita aquela atitude assim, eu tô certo, ninguém mais tá, não existem opções, tá? Só a minha maneira de ver os fatos e os eventos é correta. Só a maneira que eu realizo as coisas é que funciona. Né? Só o jeito que eu dou cabo aos eventos é que tá correto, é que dá certo. Tá? Sem perceber que tem 1000 maneiras de fazer as coisas, tem várias e várias formas para as pessoas sentirem e apreciarem os eventos. Tá? É que nem dizer assim, só existe uma maneira de ir do primeiro para o segundo andar, por escadas. Eu posso ter escada rolante, eu posso ter rampa, né? Eu posso subir de andaime, posso, né? Que uma escada a giros me leve, posso vir de helicóptero, tem 1000 maneiras. Então chegar e dizer que só tem uma maneira, e se não pensa da maneira que eu penso, tá contra mim, é o que fica entendido subentendido nos grandes conflitos, né? E nos conflitos interiores, muitos dos conflitos não são fora, eles são dentro, né? E esses conflitos dentro fazem que a pessoa tenha uma vida que é um caos. Então, elas têm muitos sentimentos reprimidos. E aí, quando a gente reprime a raiva, a gente também reprime o amor. Porque a repressão não é seletiva. A gente se acostuma a fazer a coisa do jeito, usa aquilo para tudo. Não importa o que ela tá fazendo, o que ela tá vivendo, ela vai reprimir. Se ela reprime a atitude dos outros, ela reprime a própria atitude. Então, quando a pessoa tá nessa condição, é muito importante parar, rever seus conceitos, relaxar, deixar ir, deixar os outros tocarem a própria vida. E aí vai ter uma vida, claro, com menos chances
menores possibilidades, uma vida no fluxo, né? Menos possibilidade de ter um infarto e, claro, uma vida no fluxo, porque o corpo não está aqui para sofrer, o corpo está aqui para que a gente possa ter experiências materiais de percepção dos nossos dons em ação, da troca de experiências, tá? E principalmente o nosso corpo está aqui para a gente espalhar os dons pelo mundo, certo? Isso, claro, vai trazer satisfação, vai trazer bem-estar. Pessoas que têm desejo pelo poder, né, significam que o que elas têm, elas acham que não é suficiente, né? Uma coisa é eu desejar espalhar meus dons pelo mundo. Outra coisa é eu quero estar no nível tal, tá? Então, lembre-se, rígido em pensamentos, sentimentos, atitudes, controlador, tá? De si e ou de outros, dificuldade de expressar as emoções, não consegue abraçar uma pessoa com carinho. Claro, já levou um guascaço antes, tá? Isso a gente sabe, né? Mas não adianta ficar no passado. É como ser uma pessoa que é apegada, né? Ela tem esse apego ao passado, aos eventos que não deram certo. Com a EFT a gente desapega, né? Faz uma OLX emocional, que nem eu já falei outro dia, né? E tu faz esse desapego, essa sessão de desapego. Descarrega o apego. E isso dá toda a diferença na vida da pessoa, porque aí, em vez da pessoa ficar olhando no retrovisor, uma vida de espelho retrovisor, ela vai ter uma vida para frente. O que eu vou fazer daqui para frente? Que experiência eu vou ter daqui para frente? Que vivências eu vou ter daqui para frente? Como eu vou me sentir daqui para frente? O que daqui para frente vai me mostrar? E a pessoa tá aberta para essas novas experiências. Então, assim, falei de rigidez, falei de energia agressiva, falei da raiva, que a maior parte do tempo é reprimida, tá? Falei dos controladores, não soltar o passado. E aqui um item que as pessoas têm dificuldade de aceitar também é quando a gente rejeita a atitude de outros, despreza a atitude de outros, né? Eu tava falando isso outro dia com uma colega minha, e ela tava dizendo assim, que dificuldade que meus pais, mesmo separados, eles têm ciúme de mim, né? Eu me aproximo de um, a mãe tem ciúme do pai, né? Por que eles não mudam? Então eu quis dizer pra ela, olha, do jeito que tu rejeita a atitude da tua mãe, tu também te rejeita. Lembra que, além de ser uma mulher, tu também é mãe. E a gente dá o mesmo tipo de tratamento ao feminino para todas as mulheres da nossa existência, inclusive nós. E aí ela ficou meio pensativa, assim, porque ela nunca tinha ouvido eu falar a respeito daquilo. Eu já falei várias vezes para ela, mas ela nunca tinha percebido o que eu estava querendo dizer. E dessa vez parecia que ela estava mais aberta. Então a questão é minha. Claro, a questão é dentro de ti, eu disse para ela. E assim, deixa teu pai e tua mãe ter os conflitos, deixa eles. Tinha um ditado antigo que hoje até pode ser considerado meio racista, né? Eles que são brancos que se entendam. Que quer dizer exatamente assim. Eles com as mazelas deles, com as coisas deles, o que deixa eles felizes, né? Porque enquanto a pessoa tá vivendo na zona de conflito, deve trazer alguma satisfação pessoal, por isso que a pessoa não larga aquilo. Deve trazer alguma recompensa, porque recebe atenção, porque tem a pessoa envolvida com você, Então aquela relação ela não terminou, é uma relação de desavença, mas é uma relação, É um maltrato, mas é uma relação.
né? Não é essa sensação, muitas pessoas têm medo de ser abandonados, por isso que elas ficam alimentando, instigando, botando agulha nas feridas das pessoas, né? Do outro lado, a pessoa que é agulhada, ferida, ela revida porque, na verdade, aquela ferida já existe dentro dela e o outro só tá relembrando. Então, esse tipo de pessoa que depois acaba infartando são pessoas muito conflitivas, elas estão muito rígidas na sua maneira de pensar e elas acabam não tendo vida pessoal, elas não têm muitos amigos, não têm muita felicidade na vida, não se divertem muito com as coisas, certo? Por todos esses medos que elas têm dentro delas, né? São pessoas que tiveram dificuldades de relacionamento com o pai, ok? E tem medo do abandono, medo da morte, tá? Não tem uma relação fluida com o pai, não tem fluxo na existência, não tem uma proximidade, uma proximidade saudável com seu pai na infância. Então, assim, tem toda aquela sensação, assim, o medo da morte é uma falta de fé. Então, o que isso tem a ver com a relação com o pai? Porque o pai, ele é a simbologia do esteio, do suporte, do limite, né? E a pessoa tem essa falta, essa carência. Então, quando ela pensa que as coisas vão sair do controle de novo, vai haver um novo abandono, vai haver uma nova sensação de rejeição, que também é uma forma de abandono, tá? Vai acabar dando essa sensação que a pessoa não tem fé na vida, fé nas coisas, fé nos fatos, não se sente conectada, Outro dia eu falei das causas emocionais, por que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Um dos itens é essa sensação de não estar conectado, de não se sentir conectado, porque todo mundo tá. E aí as pessoas acabam tendo essa sensação assim, não consegue ter muito bom humor, né? Não consegue, porque a qualquer momento pode acontecer uma coisa ruim de novo, tá? Então, são pessoas muito negativas, elas podem ter uma fachada de pessoas positivas, mas elas são muito negativas, só veem o mal nas coisas, o mal no mundo, atribuem as suas desgraças à genética, essas questões de saúde à genética, tá? Sem perceber que o que passa na mente delas é justamente essa rigidez, até em não perceber que pode existir um outro aspecto da circunstância é uma forma de rigidez também, tá? Então, a pegada é uma pessoa assim que ela é egoísta, ela não solta as coisas, não deixa as coisas irem, né? E nesse apego, nesse medo dessa falta, dessa escassez, né? Que eu falei um dos exemplos de escassez, imagina me dar um piripá que eu tô sozinho, é uma forma de escassez, né? Imagina, eu fui abandonado pelo pai no sentido do pai passar muito tempo fora, né? Tá trabalhando. Isso é uma forma de abandono. E isso é um estímulo, é uma coisa que se mantida dentro do corpo, se não eliminada do corpo, vai dar depois um infarto. Mesmo que não tenha propensão genética, mesmo que não tenha registro na família, mesmo que nunca ninguém na família tenha tido problemas cardíacos, vai dar. E foi o que aconteceu com esse meu parente. Nós não tínhamos nenhum antecedente cardíaco na família. E essa pessoa teve 2 infartos numa semana e depois teve que fazer 3 pontos de safena e uma mamária. Quer dizer, quando fez a safena, mexeu em 4 artérias. Então, assim, como as pessoas não percebem que essa rigidez com relação aos fatos é só uma tendência tremenda, segurar os fatos, controla os outros e controla a si mesmo, controla os outros para não agirem diferente do que acredita ser correto, mas controla a si mesmo para não se deixar ser atingido de novo, para não se deixar ser abandonado de novo, para não ser recriminado de novo,
né? São pessoas também que muitas vezes tiveram uma infância de muitas responsabilidades, né? E essa pessoa também teve isso, muito cedo teve que trabalhar, muito cedo ajudou a mãe em casa, né? Mas nada disso é permanente. Se você tira isso do corpo, você vai ter outra condição existencial. Tira o registro nocivo. Porque hoje até eu postei no Facebook que se a gente apagasse todas as experiências ruins, a gente também ia apagar a nossa trajetória de sabedoria. Né? Os nossos crescimentos, as nossas percepções de mundo, a nossa evolução ia ser também apagada. O que a gente faz com a FT não é apagar estas memórias, é o registro ruim das memórias que são apagados. Tá? A gente entra numa outra relação de interação com as coisas, com as pessoas, com os fatos. A gente começa a perceber o quanto cresceu com um pai ou uma mãe controladora. A gente começa a perceber, puxa vida, né? Eu não teria avançado que eu avancei se eu não tivesse esse estímulo. Então, quando a pessoa chega e diz assim, esse passado foi injusto, tá na hora de fazer EFT, da técnica do palquinho, com a pessoa que você se sente vitimado. Não dá para ficar sem a técnica do palquinho. Não dá também para deixar esses eventos do passado, de abandono, de injustiça, de sensação de solidão para resolver os problemas, né? Sem passar na técnica da carta de desabafo. Precisa fazer isso. FT, tem lá meus vídeos no canal do YouTube. Se você digitar, entrando no YouTube, se você digitar Nara Muller com 2 L's e escrever técnica do palquinho, técnica da carta de desabafo, vai aparecer como resposta lá, a sequência prontinha para você, o que você precisa fazer, passo a passo, bem simplesinho, bem facilitado. Tá? Para qualquer um poder se auto-aplicar a EFT, já que a EFT, tu só procura um especialista quando tu não sabe o que fazer. Se você pode começar se auto-aplicando antes de procurar um especialista, melhor. Porque daí quando o especialista chegar, né, ele vai chegar e vai te ajudar mais rapidamente. Então a importância da auto-aplicação da técnica. Né? E assim, o infarto fulminante, eu tive várias vizinhas, tiveram, né? Mas maior ocorrência é em homens, né? Com a idade mais avançada, mas o fulminante, ele acontece muitas vezes na idade jovem, porque o coração, ele não tem tamanho suficiente para aguentar a necrose que ele vai passar durante o processo do infarto. Então, o coração não tem condições de manter o ritmo dele normal de funcionamento, mesmo pós-tratamento, mesmo com uso de medicação, né? Não vai sobreviver ao impacto de ter partes necrosadas, as áreas são muito grandes. Então aí que a pessoa é obrigada, o que vai acontecer com aquele corpo? Aquele corpo vai sucumbir, né? E que é isso, o infarto fulminante. Então, quando a pessoa chega, tem um infarto, sobrevive, que nem o caso desse parente meu, na mesma semana teve o segundo infarto e sobreviveu, né? E depois de 2 anos ele teve que fazer, depois de 4 anos, ele teve que fazer a safena, né? Significa que a pessoa continua rígida, não entendeu nada com o susto, não aprendeu nada. Mas aí é com ela e a vida, enquanto tem ar entrando no pulmão, a gente tem possibilidade de se exercitar neste corpo, o corpo que possui, o corpo que tem naquele momento, né, nas condições que tem, que são resultado da nossa história pela vida. Então assim, eu quero dar uma rica noite pro pessoal que tá aí, e depois nós vamos fazer sequência de EFT para pessoas que a gente sente nojo, tá? Michele, rica noite. Heloísa, rica noite. Não vou embora, hein? Silvia, rica noite. Axixe, Heloísa, Adriana, Bernadette, Márcia, Belmira,
Patrícia, Daiane, Cláudia, Pamela, Renato, José Paulo, Evinha, Camila, Olívia, Margarida, coisa boa, Sandra, Rosângela, Enio, Rosa, Axis. E eu agradeço a presença de todos nessa noite, que aqui tá meio quentinho hoje, mas acredito que até segunda-feira, né, tudo volte ao inverno normal do sul. Então vamos à sequência de FT. Antes de nós fazermos a sequência, eu tô aqui organizando o arquivo para trabalhar uma sequência já pré-preparada para vocês, com vocês, e eu também, né? Porque toda vez que eu pratico FT eu tenho benefício, né? Então vocês devem imaginar quantos benefícios eu tenho ao longo desses 9 anos. Esse é o mês do aniversário do blog também, né? Blog Viva o quê? VCE.blogspot.com. Vocês precisam uma hora passar lá, me visitar, tem muitos textos, tem muitos mini cursos, eu tenho um monte de material. Então aí, eu quero que vocês respirem fundo e pensem numa pessoa que desgoste você. A atitude que ela tem, o jeito que ela age, como ela é como pessoa. Que aí nós podemos chegar até na escala do desprezo. Então vamos lá, topo da cabeça. Eu desprezo completamente a atitude de determinada pessoa. Ela age errado, antiética, me dá nojo às vezes. Eu aceito essa sensação de desprezo sobre ela. Eu também vou me desprezar igualmente se tiver o mesmo tipo de atitude. Nem perto posso ser. No que eu realmente me desprezo? No que eu não aceito que sou? Que atitude minha é inaceitável? Que comportamento em mim é desprezível? Mas agora sei como vejo outros e é a mesma forma que me vejo. É a mesma visão de mundo que tem dos outros, tem de mim. Começo a me aceitar apesar de não ser o que desejo ainda. Começo a me perceber como algo do bem, algo bom, algo útil para mim e o mundo. Eu me aproximo de mim nessa hora. E mobilizo na direção de fazer as pazes comigo. Não pelos outros, pois cada um sabe de si. E onde suas relações são mais próximas ou distantes. O que desprezo em mim? Minha falta de velocidade em evoluir? Minha imaturidade perante os desafios da vida? Minha falta de paciência? Minha atitude birrenta e infantil? Escolho então começar a me aceitar. Apesar do desprezo ativo em mim, apesar de não ser o que eu espero, apesar de como eu me trato,
Me desprezar só aumenta a distância em relação a mim mesmo. Por isso, grande parte da minha infelicidade. Começa a perceber isso também. Respira fundo e solta. Então, quero desejar a todos um rico final de semana. Quem estiver em Pelotas, quiser me ver na Biblioteca Pública Pelotense, amanhã a partir das 2 da tarde até às 6, pelo Dia do Patrimônio, vou estar eu junto com o Coletivo Autores de Pelotas e aguardo a todos por lá para a gente poder conversar mais sobre bem-estar. Vocês que ainda não puderam conhecer o livro, ele foi lançado em maio, no Rio de Janeiro, depois ele foi lançado em junho aqui em Pelotas, e agora eu trabalhando com o Coletivo Autores de Pelotas, eu estou fazendo uma tour aqui pela cidade nos eventos, tá? É a oportunidade de vocês conhecerem o livro, conhecer outros autores de Pelotas, conhecerem mais sobre causas emocionais de doenças, e eu quero dizer para vocês que sejamos mais amorosos conosco, mais próximos de nós, tá? Que é tudo e primeira missão de todas. Uma rica noite, até a próxima live. Tchau!